Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre um tema que foi muito pedido aqui nas nossas redes sociais. Cirurgia plástica pós-bariátrica. Cirurgia plástica após grande perda de peso, após um emagrecimento significativo. Quais são as partes do corpo que precisam de cirurgia plástica ou que mais necessitam de cirurgia plástica depois de grande perda de peso? A gente vai entender hoje com o cirurgião plástico, o Dr. Fabiciano Gabas. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre cirurgia plástica após cirurgia bariátrica ou depois de grande perda de peso, um emagrecimento significativo. Quais são as partes do corpo que mais costumam necessitar de cirurgia plástica? Será que diferente de homem e mulher? Será que as necessidades são diferentes? Nós vamos entender tudo no Consulta ao Doutor de hoje. Aproveite para tirar suas dúvidas pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor e o facebook.com/Denise Luque. Não deixe de mandar o seu recadinho, a sua participação e a sua sugestão de tema é sempre muito bem-vinda aqui no Consulta ao Doutor. Então aproveita para participar. Instagram, @Denise Luque, dá para participar, curtir as fotos, tem sempre foto aqui do programa também, e o canal do YouTube, youtube.com/Denise Luque, também vale a pena se inscrever. Hoje eu recebo o cirurgião plástico, Dr. Fabiciano Gabas. Doutor, obrigada por ter vindo, prazer te receber aqui. Olá, obrigado pelo convite. Espero estar aqui para ajudar a todos os telespectadores que têm dúvidas sobre o tema referente a cirurgias a serem realizadas após grande perda de peso, ou pela cirurgia bariátrica, como você diz, ou mesmo uma perda natural de peso, uma pessoa que fez uma dieta, que se esforçou e conseguiu perder grande volume corporal. Sim. Então, estamos aqui para explicar um pouco mais sobre isso. Sim. Hoje as cirurgias bariátricas vêm sendo feitas com mais responsabilidade, né? Então, com muita responsabilidade, tem indicação precisa, né? Tem critérios ali a serem preenchidos. E hoje se fala sobre isso com muita tranquilidade. Às vezes um jovem de 18 anos precisa se submeter a uma cirurgia bariátrica, mulheres que precisam, muito jovens às vezes, se submeter a cirurgias bariátricas e depois ainda vão engravidar, a vida ainda vai mudar, né? Então você precisa pensar em não engordar de novo, seguir sua vida normalmente. Tem a questão estética, que às vezes não é só uma questão estética. Às vezes a pele que sobra vai atrapalhar até a higiene, o dia a dia da pessoa, não é isso, doutor? É exatamente isso que acontece. Na verdade, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que ela começou a ser feita com mais frequência há cerca de poucos anos, há cerca de 20 anos. Então, é um assunto relativamente novo, são procedimentos feitos cada vez mais frequentemente diante ao grande e crescente número de pacientes que submetem a essa cirurgia, tá? Inicialmente, quando foram desenvolvidas as técnicas da cirurgia bariátrica, o nível de conhecimento era um pouco menor do que é hoje. Então, vai muito bem isso que você falou hoje. Há um critério muito maior quando se indica uma cirurgia bariátrica. Não é porque a pessoa é gordinha que ela vai lá operar o estômago. Então, tem um critério muito mais sedimentado, com uma segurança muito maior a esses pacientes. E a grande maioria deles, realmente, depois dessa redução de peso, tem a necessidade de fazer algumas correções cirúrgicas, de cirurgia plástica, pós esse emagrecimento. O que chama bastante atenção, ou o que chamava muita atenção na cirurgia bariátrica, é que a perda de peso ela acontece muito rápido, né? Então, de repente, são 10 quilos por mês que a pessoa vai perder. Isso mesmo. E numa dieta ou uma reeducação alimentar que você faz, começar a perder esse peso, às vezes é mais fácil, mas vai ficando muito difícil quando você vai chegando no seu peso ideal, né? Sim, a cirurgia bariátrica ela tem uma restrição anatômica do trânsito intestinal, então você tinha um volume a ser preenchido pelo alimento que não existe mais. Então, por mais que a pessoa queira comer, ela não consegue.
Então, uma vez tendo sido submetido à cirurgia bariátrica, o teu hábito é totalmente diferente. Não comendo tanto quanto você comia antes, vai emagrecer. E hoje um consenso aí dos endócrinos e dessa classe que ajuda as pessoas a perderem peso é que tanto faz. Se você emagrecer devagar ou se você perder peso rápido, a chance de você voltar a engordar é a mesma. Então, as pessoas tendem a querer emagrecer mais rápido, né, doutora? Acontece que às vezes a pele não acompanha essa rapidez da perda de peso. É o que eu encontro no dia a dia no consultório, é justamente isso. Pessoas que emagreceram bastante, com cirurgia bariátrica ou sem, na maioria das vezes é com cirurgia bariátrica, tem-se uma dificuldade social muito grande em reduzir de peso, simplesmente pela mudança do hábito de vida, pela mudança do conceito cotidiano, tem-se uma dificuldade maior. Por quê? Porque a nossa oferta calórica social hoje é muito grande. Dificilmente alguém convida você para ir num sábado à noite fazer uma caminhada ou uma corrida. É verdade. Convida geralmente para ir a uma pizza, uma confraternização. Então, os elementos, os eventos sociais estão cada vez mais voltados a uma alimentação mais exagerada e muitas vezes também a ingestão de bebida alcoólica. É uma tendência social. Fazer o quê? A tendência é que a população acabe mantendo esse ritmo social, engordando um pouco. E às vezes esse pouco nem é tão pouco assim, a ponto de precisar de uma cirurgia bariátrica, que acaba lesando tecidos corporais. Você aumenta 10, 20, 30, 40 quilos, o teu tecido corporal tem que suportar todo esse grande aumento de volume, esse grande aumento de peso. E quem sofre com tudo isso é a pele. Tá. A pessoa conseguiu emagrecer, doutor, seja com a cirurgia bariátrica ou não, quando é a hora, quando é o momento de olhar no espelho e falar assim, bom, agora chegou a hora de tirar o excesso de pele ou emagreci, não estou satisfeita com um contorno aqui, outro ali, quero melhorar o que já está ótimo. Quando é a hora de fazer isso? Porque na cirurgia bariátrica, os cirurgiões bariátricos costumam dar um prazo porque tem o que se chama de atingiu, então, o objetivo da cirurgia, né? Sim, tanto o objetivo quanto uma readequação dos tecidos corporais. Semelhante a uma redução do volume abdominal depois de uma cesárea, por exemplo, ou depois de um parto normal, onde a pele estava bastante distendida e ela sofre uma retração natural, na redução de peso também acontece algo semelhante, onde a pessoa vai emagrecendo e vai havendo uma redução desse volume de pele, até um ponto que há uma estagnação dessa redução. Então a pele fica em excesso. Quando fazer a redução dessa pele? O mais importante é que a pessoa tenha encontrado uma estabilidade do seu peso. Porque se a pessoa está em fase de emagrecimento, eu vou lá e retiro aquele excesso de pele que já existe. Depois disso ela emagrece ainda mais, ninguém me garante que não vai sobrar pele novamente. Tá. Então tem que haver uma estabilização dessa redução ponderal. Havendo a estabilização, ou por meio da cirurgia bariátrica, ou por meio de uma readequação pessoal com perda de peso, havendo essa estabilização, a pessoa pode operar. Geralmente, por volta de 5, 6 meses depois da redução natural de peso, ou de 1 a 2 anos depois da cirurgia bariátrica. Tá. E por que a cirurgia bariátrica precisa um pouco mais? Porque a cirurgia bariátrica envolve uma série de alterações anatômicas intestinais que também precisam estarem mais estáveis. Agora, doutor, se a pessoa tiver a possibilidade, então vamos imaginar que ela está ainda no movimento de perder peso, mas já tem um excesso de pele que a incomoda demais. Então, seja um homem ou uma mulher, incomoda demais o excesso de pele e costuma ser a barriga em avental. É mais frequente. Ainda está no processo, então pode ser que tenha ainda mais pele, mas a pessoa tem a possibilidade de fazer 2 cirurgias. Pode fazer? Não vejo nada que contraindique, mas também eu não acho conveniente. Porque eu acho que quando você se propõe a uma cirurgia, não é simplesmente você deitar numa maca num centro cirúrgico, doutor, corta aqui, dá o pontinho, está resolvido. Tem um contexto todo envolvido. Existem traumas teciduais, existem os riscos operatórios, embora não sejam grandes, mas existem. Existe o tempo para uma recuperação, então não é conveniente. O mais adequado é que realmente a pessoa encontre uma estabilização do seu corpo, tá? E não é tão demorado assim.
Porque no primeiro instante, a pessoa que estava mais gordinha, o que ela quer é emagrecer, para que ela tenha mais saúde. Esse excesso de tecido, esse excesso de pele, essa flacidez de pele, começa a incomodá-la um pouquinho mais à frente. Nenhuma pessoa que vai operar o estômago ou quer perder muito peso, ela quer perder porque ela está com a barriga flácida, ela quer perder porque ela quer ter mais saúde. Então, o foco dela acaba sendo a parte estética um pouquinho mais à frente. E, geralmente, esse tempo culmina no momento já exato para que a pessoa consiga operar. Agora, vamos pensar numa mulher que emagreceu ou fez a bariátrica, tanto faz, emagreceu sozinha ou por conta da cirurgia, e ela ainda vai ter filhos. E ela quer... Tá mais bonita. Ficar mais bonita, então ela quer fazer abdominoplastia, mas sem correr os riscos de depois engravidar e ter um problema aí por conta do espaço, de o bebê não conseguir se desenvolver direito. O que dá para fazer? Porque eu entendo e eu já ouvi falar, você pode fazer uma abdominoplastia mais tranquila e você pode fazer uma abdominoplastia que você... Amarra a musculatura. Amarra a musculatura, é isso mesmo. Achei que era muito forte falar essa palavra, mas é assim que fala, né? Na verdade, tecnicamente é bem isso. Tá. Faz mais tranquilo quando a mulher não teve filhos ainda? Como é? Eu acho o seguinte, Denise, o mais importante é o seguinte, nós estamos aqui falando sobre cirurgias depois de reduções de grandes volumes de peso. Só que nós estamos falando de maneira global. Eu nunca posso tratar uma pessoa assim. Eu sempre tenho que tratar meu paciente de maneira específica. Único, né? Ele é único. Tá. Então, vamos imaginar que você tenha 18, 19, 20 anos, você era obesa, você operou, você mudou teu hábito e emagreceu bastante. Você tem 19 anos, não tem coragem de colocar um biquíni porque está sobrando muita pele. Não tem coragem de ficar à vontade na piscina da tua casa, na piscina do clube, na praia, fica com vergonha. Então, você cria um estigma pessoal. Entendi. Hoje em dia, cada vez mais a população tende a ter filho um pouco mais tardiamente. Então, para essa moça que está sofrendo traumas emocionais pelo excesso de tecidos, excesso de pele, é conveniente, caso haja possibilidade, caso ela esteja bem de saúde, operarmos. Então, você faz uma abdominoplastia, você retira o excesso de pele, essa paciente vai ter uma cicatriz, só que isso não vai incomodá-la, porque quando bem feita, quando bem executada, a cirurgia não deixa marcas muito evidentes. Então, ela coloca um biquíni, ela esconde tudo. E ela vai conseguir curtir uma roupa mais justa, vai conseguir curtir uma praia, vai ficar mais à vontade com o namorado, com o marido, com os familiares. Mais para frente, sei lá, daqui 5, 10 anos, 15 anos, quando ela, porventura, quiser vir a ter filhos, ela pode tê-los normalmente. Não é a cirurgia que vai prejudicar nem a paciente, nem o filho, nem a evolução da gestação. Ela vai sofrer uma distensão dos tecidos, uma distensão muscular, uma distensão de pele, normalmente semelhante ao que seria caso ela não tivesse nunca estado acima do peso. Perfeito, perfeito. Então, cada paciente é único, no atendimento. Então, você vai contar, olha, eu tenho o desejo de ser mãe, né? Então, você vai ser avaliado por aquilo que você contar, né? Qual é o momento ali de vida da pessoa, assim como tem gente que nem quer fazer essas cirurgias depois da bariátrica. Para algumas pessoas não incomoda. Para algumas pessoas não incomoda, para a maioria da população incomoda, tá? Para algumas pessoas, elas não têm um apelo de vaidade tão exagerado assim. Então, realmente, para algumas pessoas não incomoda. Ou a pele... Às vezes incomoda porque a pele em excesso pode causar micose nas dobras, que começa a juntar muita sudorese. Então, crescem fungos, então pode ter micose, irritação de pele. Então, nesses casos também, não só pela estética, mas como você falou na chamada do programa, no apelo higiênico da indicação da cirurgia, que também é bastante importante. Inclusive, acho que é legal falar isso, porque tem gente que fala assim, não, olha, atingi o objetivo, era emagrecer mesmo, eu tô com saúde agora, não quero pensar em nada da parte estética, eu só queria ter saúde. Num caso como esse, onde é difícil a higiene, tem micose, não é estético. Sem essa culpa de ser estética, né, doutor? Para você ver como não é estético, alguns convênios, eles pagam essa correção, principalmente da abdominoplastia, aquele abdômen avental que cede por cima da roupa. Os convênios, alguns deles,
pagam a cirurgia. E por quê? O convênio não paga a cirurgia estética. E por que nesse caso paga? Porque é um problema que não é só estética, é um problema de saúde também. Não são todos os casos. Tem pacientes em que há uma retração mais adequada da pele, tem flacidez, mas não tem toda aquela dobra, não tem todo aquele avental. Mas muitos têm. Lógico que uma grande perda de peso, um pouco de pele vai sobrar. Mas é engraçado como é tão individual que você pode ter duas pessoas com a mesma idade, perdendo o mesmo peso, e uma pode ter muito mais sobra de pele do que outra. Um exemplo até mais frequente do que esse são pacientes depois de gestação. Sim. Você pega 10 mulheres que ficaram grávidas e engordaram um peso semelhante. Sim. Algumas vão ter flacidez, a maioria tem, mas algumas não têm. Você olha um abdômen de uma paciente que teve uma boa retração de pele, você fala, não é possível que esse abdômen distendeu a ponto de ter uma criança aqui dentro. Mas a genética é tão boa, a pele tem um poder de retração tão grande, tão eficiente, que retrai muito bem. Aí ela vai no consultório, doutor, não tem o que fazer, tá lindo, não precisa. É a minoria, infelizmente, mas existe. E por quê? Genética. A genética é quem determina tudo do nosso corpo. O quanto você vai ter de altura, como vai ser a cor dos seus cabelos, como vai ser a tua pele, é a nossa genética quem determina. É claro, uma coisa é você engordar 12, 13, 10 quilos numa gestação. Outra coisa é você engordar 20, 30, 35. Com certeza vai expor o corpo a uma sobrecarga, a um trauma muito maiores, tá? Mas não é que uma pessoa que engorda mais vai precisar de uma cirurgia para correção de pele e uma pessoa que engorda menos não vá. É uma tendência, mas não é uma regra, porque a genética é quem determina tudo isso. Tá. Já já a gente vai falar sobre as questões do rosto também, né? Porque um rosto mais cheinho, ele até dá um ar de mais juventude, né? Então, às vezes a pessoa emagrece e ela queria ter o corpo magro, mas ela não queria que o rosto emagrecesse tanto. A gente fala sobre isso. Claro. É também um movimento que está um pouco na contramão disso, que é a tal da bichectomia. Não precisa entrar tanto no assunto, que a gente vai ter um programa para falar só de bichectomia também. A papada. Engraçado como tem gente que parece que tem tendência a ter papada, doutor. Genética. Já já a gente fala da papada, mas tem duas partes do corpo. E aí eu queria saber se são mais as mulheres que ligam para isso ou se a pele das mulheres nessas regiões é que fica mais sensível ou tem a tendência a maior flacidez, que é o interno de coxa e a pele dos braços, do tchauzinho aqui, sabe? A mulherada que reclama mais disso depois da perda de peso, não é? Ou porque o homem não liga muito? Não, acontece o seguinte, voltando à parte genética, é a nossa genética que determina aonde a gente vai engordar no corpo. Tá. Se é no rosto, se é no braço, se é no abdômen, se é na mama, se é no glúteo, se é na coxa. É a nossa genética quem determina. Claro que ninguém engorda só em uma região, mas a tendência genética faz com que haja uma preferência por alguns lugares. Tem mulher que você vê que o rosto é fino, o quadril é imenso, ela engorda, fica com o bumbum imenso. Tem mulher que engorda, o bumbum continua pequeno, aqui em cima no tórax fica grande. E por que essa diferença? Porque uma genética fala uma coisa, outra genética fala outra. Esse assunto de, por que a mulher tem mais flacidez, ou tem a mulher, tem o homem, quem tem mais? A mulher, num contexto geral, tem uma pele um pouco mais fina do que do homem, tá? Mas não é esse o determinante é aonde a pessoa engorda. O que acontece? Quando você engorda e aumenta o volume de uma região corporal, a tendência que haja uma flacidez ali é maior. O homem dificilmente engorda em braço. Quando ele engorda em braço é que ele faz muita academia, crescem os músculos. A mulher não, a mulher às vezes ela engorda no braço, cria o que? Gordura. E a gordura pesa os tecidos. Pesando o tecido, vai esticar a pele. Quando ela emagrece, o que acontece? A gordura vai embora. E a pele fica. A pele volta um pouco. Muitas vezes não volta tudo. Quando não volta tudo, às vezes a cirurgia é indicada. Mesma coisa vale para o interno de coxa. Engordou? Tem homem também que engorda bastante interno de coxa, mas o homem geralmente ele engorda mais na cintura abdominal. Então, a coxa não é tão frequente no homem. Então, a cirurgia de redução de pele de coxa, que é a dermolipectomia de coxa, também é um pouco menos frequente no homem, porque ele engorda um pouco menos ali. Agora, tudo é uma troca, né? Então, você tem cicatriz para toda a cirurgia que você faz. Na cirurgia plástica não tem como ser diferente.
Agora, fica muito claro, a gente vai falar da prótese de silicone depois, né? Então, redução de mamas e os ajustes aí que são feitos depois desse grande emagrecimento. Mas me parece que não tem muito para onde você fugir numa cirurgia para retirada de pele nessa região. Porque, lógico que ninguém fica com o braço levantado para mostrar uma cicatriz aqui embaixo, mas ela vai ficar por aqui, né? É assim, toda vez que você pensa numa decisão de vida, você tem os prós e você tem os contras de cada situação. Tudo que você faz na vida, você tem o pró e o contra. E as cirurgias também é assim. Quando você fala, eu tenho muita flacidez no braço, a ponto de me incomodar quando eu coloco uma blusinha porque aperta muito, coloco uma blusinha, fica muito marcado, não uso blusa regata porque eu tenho vergonha do braço. A gente tinha pensado nessa questão de apertar, tem gente que nem consegue usar a blusinha porque aperta, machuca. Sim, porque tem um volume muito grande. Então, essa pessoa, o cotidiano dela é muito chato em relação a alguns tipos de vestimento. Então, ela se incomoda bastante, a ponto de, tendo orientações sobre que cirurgia seria indicado para o caso dela, ela opte por uma cirurgia mesmo tendo uma cicatriz. Por quê? Toda vez que a gente faz uma cirurgia que retira a pele, agrega como resultado final uma cicatriz. É papel do cirurgião plástico reduzir a evidência dessa cicatriz. Tanto colocando essa cicatriz num ponto anatômico do corpo, que ela fica mais discreta, como tratando essa cicatriz para que ela fique um risco o mais clarinho, o mais fino possível, para não ficar muito evidente. Então, a pessoa, ela acaba optando por uma cicatriz, por quê? Porque mesmo a cicatriz é melhor do que o excesso de tecido que ela tinha. Perfeito, perfeito. Tudo é uma troca, não tem jeito, né, doutor? Agora, nessa conversa no pré-operatório, então, antes de fazer a cirurgia, quando você relata qual que é a tua dificuldade, o que você gostaria de melhorar, é nessa hora que você vai contar para o paciente qual é a expectativa, então, de, olha, a cicatriz vai ser mais ou menos desse tamanho, a gente costuma deixar nessa região para ficar escondido. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, queria que você fosse respondendo aqui para a gente, doutor. Essa conversa, eu imagino que seja muito importante, ela deve ser feita com uma certa calma. Imagino que algumas pessoas devam chegar no consultório com pressa de fazer a cirurgia. Doutor, é o seguinte, olha, eu tenho uma semana de férias agora e precisava operar nessa semaninha agora. O que dá pra gente fazer, viu, doutor? Queria que você comentasse, então, um pouquinho enquanto eu chego até lá, doutor, por favor. Tá. O mais importante quando você pensa em tomar alguma decisão na vida é você estar consciente de todas as peculiaridades daquele assunto. Então, você vai no consultório, você quer fazer uma cirurgia, uma lipo, retirar pele, alguma coisa. Eu tenho que orientá-la, por quê? Porque eu tenho experiência. O cirurgião plástico que tem formação, que é especialista na área, ele tem experiência para te falar quais são os trâmites pelos quais você vai passar, quais são os riscos do procedimento e principalmente qual que é a perspectiva de resultado. Ninguém quer ter um mau resultado. Todo mundo quer chegar no consultório, ficar sem cicatriz, se recuperar rápido e ficar maravilhoso ou maravilhosa. Muitas vezes é isso que a gente consegue alcançar. Só que é importante o quê? A orientação quanto a isso. Por quê? Se eu não orientar adequadamente, você acorda na cirurgia e vê uma baita de uma cicatriz no teu corpo. Se você não sabia disso, você vai se traumatizar. E muitas vezes esse trauma poderia ser evitado com uma conversa mais específica, mais pormenorizada, explicando melhor sobre o assunto para o paciente. Tudo feito antes de qualquer procedimento. Por mais que a paciente tenha pressa para operar, uma conversa de 1 hora, de meia hora, de 2 horas, isso não vai atrapalhar a vida de ninguém. No próximo bloco, o doutor Fabiciano Gabas continua tirando as nossas dúvidas sobre cirurgia plástica depois de grande perda de peso, após a cirurgia bariátrica. Até já! Nós estamos de volta. Hoje eu recebo o cirurgião plástico, o Dr. Fabiciano Gabas. A gente está falando sobre cirurgia plástica depois de grande perda de peso, depois de cirurgia bariátrica, né? Às vezes você não se submeteu a uma cirurgia bariátrica, mas você perdeu muito peso e aí sobrou pele, você acha que precisa de um ajuste, né? Ou você
quer se submeter a uma cirurgia plástica, às vezes nem porque quer, às vezes precisa se submeter. A gente falou das questões até de higiene, né? Isso é muito importante. As questões do rosto, doutor. Rosto mais cheinho dá um ar de juventude. Isso, aí as pessoas querem emagrecer, mas não necessariamente era emagrecer o rosto ou nem tanto emagrecer o rosto. E a gente tem uma onda hoje indo totalmente na contramão disso tudo, que é a bichectomia. Pode fazer falta essa gordurinha da bichectomia que é retirada ou pela idade que chega um dia, ou porque fez a bichectomia, mas estava acima do peso, depois emagrece, fica com o rosto muito fino, não tem nada a ver. A bichectomia é uma cirurgia já antiga, que caiu no gosto popular há cerca de poucos anos e que está sendo feito cada vez com mais frequência, principalmente no Brasil. Por quê? Porque o padrão de beleza, ele tende a acreditar que o rosto fino é um pouco mais elegante. Então, a bichectomia vem nessa direção. É bom a gente entender que a bolsa de Bichard, que é essa bolinha de gordura que a gente tem uma em cada lado do rosto, ela é bem pequena. Essa gordura de Bichard, por mais que você retire, não é que você tinha um rosto gordo, você faz a bichectomia e vai ter um rosto fininho. Não vai. Vai melhorar, vai dar um desenho, mas não vai afinar tanto assim. Não muda formato de rosto. Ele desenha um pouco o rosto, mas o formato do rosto, ele está relacionado à estrutura óssea do rosto. Entendi. Pode estar escondido ali se é mais cheinho, assim como uma lipoescultura, onde você tira um pouco de gordura e dá um desenho ao corpo. A bichectomia, você dá um desenho mais tendencioso de um rosto mais fino no rosto da pessoa. Só que muitas vezes a bichectomia não deve ser feita sozinha. Por quê? Porque o melhor resultado para desenho facial é a bichectomia agregado, claro que quando indicado, a uma lipofacial, para que você desenhe também o rosto, retirando não só essa bolsinha de gordura, mas a quantidade de gordura que acumula no submento, na região do mento. Então, são procedimentos úteis que trazem uma estética mais elegante e que, como você perguntou, mas não vai fazer falta essa gordura no futuro? Na verdade, a gente sabe pouco sobre isso. A gente acredita que não faça falta. Por quê? Porque não é uma quantidade muito grande. E assim como nós conversamos sobre o braço, que o maior volume de gordura pesa a pele e faz com que ela ceda com mais facilidade, rosto mais cheio, ele é um rosto mais pesado, que vai cair ele mais pesa um pouco mais na pele e faz com que haja uma tendência em ceder um pouco mais. Aponta de novo onde você fala dessa gordura? Por aqui? É bem aqui, ó. Aqui? Ó, isso. Então, ela, tirando essa bolsa de gordura, ela desenha um pouco mais o rosto. Desenha o rosto, entendi. Geralmente agregado a uma lipoescultura. As pessoas gostam de marcado essa parte aqui, né? Sim, porque dá a impressão da pessoa estar mais magra. Mas não tanto a ponto de, como você falou, a pessoa perdeu lá 40, 50 quilos, o rosto murchou. Mas não é só essa região do rosto, é o rosto como um todo. O rosto não tem gordura só aqui, a gente tem gordura no corpo todo, em maior quantidade em alguns pontos, mas a gordura é difusa pelo corpo todo. Agora, se vai sobrar uma papada aí ou não, é genético também, doutor? Quando você fala sobrar papada, a gente tem duas opções, ou quando vai sobrar pele ou gordura, tá? Se você não tem muita idade, você tem uma pele com uma boa qualidade, tem um volume gorduroso a ponto de dificultar o teu desenho facial. Você pode fazer uma pequena lipo aqui, que essa pele vai retrair, vai ficar um resultado estético adequado. Só que, se você já tem mais idade, se você tem flacidez de pele nesse segmento do corpo, não adianta eu só tirar a bolsa de Bichard, que é a bichectomia, ou fazer uma lipo no rosto. Eu tenho que retirar a pele também. Assim como acontece no abdômen, no braço, nas mamas. Por quê? Porque às vezes não é só gordura, é pele também, é flacidez e fragilidade da musculatura facial. Então eu preciso, voltando àquele assunto, avaliar cada pessoa para saber qual é a necessidade dela. Mas a pessoa chega no consultório, doutor, eu quero operar meu rosto. Eu falo, não opera não, faz só um botox que você fica ótima. Entendi. Por quê? Porque ela lê na revista que a solução de tudo é a bichectomia, ou a solução de tudo é o preenchimento com ácido hialurônico. Não é. Cada pessoa tem a sua indicação. Às vezes é realmente a bichectomia, ou o botox, ou o ácido, ou a cirurgia. Ou é uma combinação dessas técnicas, desses fatores, né? isso.
Legal. Agora, uma vez feita a bichectomia, não volta nunca mais essa gordura para lá. Não tem por que voltar. Tá, perfeito. É que a gente não tem só essa bolinha de gordura. Tá. A gente tem gordura difusa no Você falou rosto. de uma lipofacial. Isso, e por mais que eu faça muitas vezes uma lipofacial, não vou tirar toda a gordura do rosto. Tá. Eu vou tirar o excesso que, sendo retirado, vai nos dar um molde facial mais elegante. Agora, quando se faz uma lipo, se a pessoa voltar a engordar, ela pode engordar de novo. Vamos pensar no rosto, tá? Depois a gente fala a questão de abdômen. Tem gente que engorda muito fácil o rosto, né? A primeira coisa que engorda é o rosto. Sim. Mas isso não é o mais comum, né? Às vezes a pessoa não engorda muito o rosto. Ela tende a ficar com essa definição do rosto, mesmo se ela engordar um pouco? Então, não só no rosto, toda a região corporal que você entra com uma pequena cânula e tira as células de gordura, você reduz muito a quantidade original de células de gordura naquele ponto. E não voltam mais. E o que a gente sabe da célula de gordura é que ela pode estar muito magrinha ou muito cheia. Depende da quantidade de gordura que tem dentro. Eu entro lá e tiro essa célula e mando embora. Os tecidos ficam mais finos. Então, há uma cicatrização da pele junto à musculatura. Quando a pessoa volta a engordar, já não há mais aquela célula ou aquela quantidade de células na região. Então, a gordura não tem como acumular com tanta eficiência naquele ponto. Não só no rosto, no corpo também. Então, você engorda muito menos onde você fez lipo. Não que não engorde, porque você nunca tira todas as células, mas engorda muito menos do que era antes. Ah, doutor, mas eu conheço uma amiga que fez lipo e hoje está gordinha. Sim, ela está gordinha porque eu não vou tirar todas as células do corpo dela, mas ela está gordinha com um certo formato, um formato de corpo muito melhor do que ela tinha mesmo antes de fazer a lipo. Doutor, precisa fazer no hospital, no centro cirúrgico, essa lipofacial? Toda cirurgia, o ideal é que faça em hospital. Por quê? É segurança. Por mais que a gente faça um procedimento muito pequeno, ninguém me garante que um procedimento é isento de riscos. Ele não é isento de riscos. Graças a Deus, é muito pouco frequente termos complicações. Mas uma coisa é você ter, por exemplo, uma alergia dentro de um hospital. Outra coisa é você ter uma alergia num consultório, por exemplo, onde você não tem uma estrutura de segurança adequada para um pronto atendimento. Sim. Então, o ideal é fazer em hospital. Infelizmente, alguns colegas acabam não fazendo em hospital, talvez por cortar custo ou porque não tem autorização para operar no hospital, acabam fazendo numa clínica, num consultório, mas não é o ideal. O correto é ser feito em hospital. Por mais que seja um procedimento simples, pequeno, com anestesia local. Anestesia para um procedimento desse não precisa ser a geral. A pessoa tomando uma injeçãozinha na veia, dormindo, eu anestesiando na própria região que eu vou manipular, eu consigo fazer o procedimento tranquilamente, bem rápido e bem seguro. Mas o ideal, faz no hospital, você erra menos. Perfeito. O importante, eu acho que o mais legal é correr menos riscos, né? Não é mais legal, é o mais riscos tem consciente, sempre, né? Claro que tem. Escolher o bom médico, né? Hoje a gente pode escolher quem vai fazer a cirurgia. Você escolhe. Você está bem, você quer ficar melhor. Não é uma cirurgia de emergência que a pessoa vai querer, vai fazer você ficar vivo. Você apenas. se acidenta na rua, você vai no hospital, você vai ter que ser operado de imediato. É isso. Uma cirurgia programada, como são as cirurgias plásticas, ela tem que ser uma cirurgia mais bem planejada. E quando a gente fala em segurança, a gente fala em 3 fatores: o antes, o durante e o depois da cirurgia. Com certeza. Então, o antes é eu saber se você está bem de saúde para poder ser submetido à cirurgia. Você está bem de coração, você está bem, não está com anemia, você não está com problema pulmonar, você está com o teu rim normal, teu fígado, você está bem de saúde? Estou bem. Então tá, vamos operar. Aí sim, lá no hospital, onde eu tenho que ter uma estrutura adequada para qualquer tipo de situação, com uma equipe médica experiente naquilo que ela está se propondo, não só o cirurgião, mas também o anestesista, o auxiliar. Então tem que ter um contexto todo de segurança. Tá? Um hospital que tem UTI, é muito, muito raro uma paciente precisar por algum motivo ir para a UTI. Muito raro. Mas eu não sei se impossível não é. Tá. É muito raro? É, mas é importante que você tenha lá. Melhor ter, né? Uma situação emergencial, está lá para nos ajudar. A telespectadora mandou uma pergunta achei excelente. Ela fez uma cirurgia bariátrica em 2011, fez uma plástica no abdômen em 2015 e te pergunta:
Doutor, posso ficar com barriga novamente? Se eu engordar, eu vou ganhar barriga? Ganhei uns quilinhos, ela confessa aqui pra gente. Estou preocupada. Tenho 63 anos e dizem que é mais difícil perder peso. E aí a facilidade em ganhar peso, a gente já sabe, é sempre maior, né? Poderia me ajudar? Ela pode sim fazer com que o abdômen cresça, por alguns fatores. Primeiro, se você fizer somente a abdominoplastia, que é a retirada de pele do abdômen, tá? Sem uma lipoaspiração, uma lipoescultura nesse abdômen, você continua mantendo a tendência de acumular gordura ali. Por quê? Porque você tirou pele, mas não tirou aquelas células de gordura que existem naquele ponto. Então, se você engordar, vai acumular gordura ali também. Não só ali abaixo da pele, como qualquer pessoa pode acumular gordura lá dentro do abdômen, próximo aos órgãos. Algumas pessoas com mais frequência, outras menos, mas quando você engorda, sempre você aumenta um pouquinho daquela gordura lá dentro, por trás do músculo. Se você engorda muito, essa gordura está lá, aumenta de volume, aumenta o peso, empurra o músculo para frente, abala o teu abdômen novamente. A Gláucia pergunta. Ela tem 34 anos, fala de Natal, Rio Grande do Norte. Obrigada, Gláucia. Um beijo para você. Ela conta que tem diástase abdominal de 4,8 centímetros. Pergunta, nesse caso, é recomendado cirurgia? É um procedimento simples? Explica pra gente primeiro o que é essa diástase. Diástase abdominal nada mais é do que o afastamento dos músculos do abdômen. É muito mais frequente depois de gestações. O teu abdômen tem a musculatura anatomicamente mais próxima. Quando você engorda, que o útero cresce, que distendem os tecidos, esses músculos crescem e se afastam. Quando você tem o parto, eles voltam, mas eles nunca voltam como eram anteriormente. Então, eles voltam com um certo grau de afastamento entre eles. Tá. Essa diástase de mais de 4 centímetros é uma diástase grande, não é pequena, tá? O tratamento para isso, para corrigir efetivamente, é cirurgia. Esse tipo de correção na musculatura é um tipo de correção feito praticamente todas as vezes quando a gente faz abdominoplastia, para correção do excesso de pele. Você abre o abdômen, vai lá e amarra essa musculatura. Quando eu falo amarrar, o termo amarrar é feio, mas não deixa de ser isso. São pontos, são plicaturas, são pontos que vão juntar os dois e nesse cotos caso, musculares. é terapêutico, né? Se juntar. É mais ou menos terapêutico. Seria terapêutico se tivesse uma hérnia ali. Ah, tá. Não havendo hérnia, terapêutico seria mais estético. E não pode provocar uma hérnia por ser aberto? Esse afastamento, muitas vezes, propicia a formação de hérnia. Porque o afastamento enfraquece o tecido. E qual que é a principal queixa dessa diástase, desse afastamento? A pessoa está em pé, mesmo magra, o abdômen meio abauladinho. Por quê? Porque às vezes ela faz academia, ela tem um bom tônus do músculo, mas ela tem um defeito da anatomia do músculo. Isso só se corrige com cirurgia. Aí depois da primeira gestação, se a mulher já teve uma diástase e ela quer engravidar de novo e quer fazer a cirurgia, espera a outra gestação. Então, assim como eu falei no começo, que às vezes uma moça de 19, 20 anos vai operar, a gente tem que avaliar caso a caso. Às vezes vai demorar muito para engravidar. Você engravidou com 15 anos de idade. Teve uma baita de uma diástase, flacidez de pele, estria no abdômen, não está esteticamente elegante. Você entrou na faculdade, vai casar daqui 5 anos, o teu projeto de vida é ter um filho daqui 10 anos. Vai operar ou não? Entendi. Se isso está incomodando, compensa operar. Perfeito. Por quê? Porque essa abdominoplastia não vai prejudicar numa futura gestação. Nem a você e nem ao teu futuro filho. Entendi. Perfeito. Então, é estudar mesmo caso a caso. Caso a caso. Pode operar, sim, depois da gestação, mesmo no pertuito de uma nova gestação no futuro. Você fala que é mais comum essa diástase depois de gestação do que engordar simplesmente. Sim, porque na gestação você tem um aumento muito abrupto, muito rápido desse volume abdominal. Imagine que você engorde 20 quilos em 5 anos. Esse aumento vai sendo gradativo, então a musculatura tem tempo de acomodar. Entendi. Essa diástase nada mais é do que uma estria no músculo, uma lesão do músculo, como uma estria de pele, que a pele cresce muito e rompe, o músculo também estica bastante. Quanto mais rápido acontece isso, maior a chance de diástase. Não são todas as mulheres que engravidam que têm a diástase. Ou você tem uma porcentagem elevada? Não, a porcentagem é bastante elevada.
tá? É bastante elevado. Não são todas que têm um abaulamento visível, Entendi. mas um pequeno grau de diástase é esperado depois de gestação. Tá. Muitas vezes não precisa operar, não precisa fazer nada, a diástase não te atrapalha em nada. Entendi. Mas quase todas elas acabam tendo um certo grau de diástase. Telespectadora pergunta de prótese de silicone nas mamas. Pergunta se tem prazo para troca. Se é necessário trocar, mesmo se tudo estiver bem, se tem prazo de validade. Achei excelente, porque ao mesmo tempo que a gente sempre ouve as perguntas de quanto em quanto tempo tem que trocar, vira e mexe a gente escuta, olha, essa aqui não tem que trocar nunca. Preocupa um pouco não ter que trocar nunca, porque parece que não precisa nem acompanhar para saber se está tudo bem. Qual que é o teu posicionamento, doutor? O que você fala para as suas pacientes? Assim, o implante de silicone é um procedimento na cirurgia plástica relativamente novo. Então, no começo, quando lançaram os primeiros modelos de prótese, e esse material ele é um material muito inerte ao corpo, a gente foi sabendo cada vez mais sobre eles. Então, todo mundo escutou já que, deu 10 anos eu tenho que trocar. Todo mundo escutou. Por quê? Porque antigamente, como se sabia pouco sobre a prótese, alguém falou, com 10 anos troca, porque é melhor, é mais garantido, é mais seguro. Foi se passando o tempo, a gente foi conhecendo um pouco mais. Hoje, o material é ainda mais inerte. Ele tem uma reação corporal cada vez menor. Então, qual é a orientação mais atual? Coloca a tua prótese e não tem uma data específica para troca. Você vai colocar a prótese e vai continuar acompanhando as suas mamas normalmente, não deixe de acompanhar as suas mamas. Você vai ao ginecologista, você vai fazer teu ultrassom, tua mamografia, tua ressonância quando indicado, e isso vai fazer com que, de maneira secundária, a prótese seja vista. Se algum desses exames mostrar com 1 ano, com 2 anos, com 10 anos, com 20 anos, que há alguma alteração, você vai procurar o cirurgião plástico que colocou a prótese em você, ou algum outro cirurgião plástico que tem experiência. Falei, doutor, eu fiz esse exame e deu isso aqui, o que o senhor acha? Ô, doutor, a minha mama mudou, ela está diferente um pouco uma da outra. Ô, doutor, essa mama está um pouco mais dura, ou essa mama está doendo. Tá? Então, não tem data para troca essa prótese, não é daqui 10 anos que você tem que trocar. Pode ser daqui 1 ou pode ser que você não troque. Se ela está certinha no lugar, se você está satisfeita com o tamanho, está satisfeita com o formato, não tem dor, não tem por que você trocar a tua prótese hoje. Perfeito. Agora, uma vez que você fez a opção por colocar um implante de silicone nas mamas, você está sujeito a ter um problema. Sim. Pode não ter nunca. Sim. E pode ter. Você falou, pode ser com 1 ano, pode ser com 10, pode ser com 20, pode ser que não precise fazer essa troca se você fizer esse acompanhamento. Sim. A maioria das pessoas que eu conheço trocaram porque quiseram, não porque precisaram. Agora, uma coisa que precisa ficar muito claro é quando a pessoa coloca uma prótese, ela vai embora com um certificado, ela sabe o lote, a numeração, porque se houver algum erro, algum problema, ela sabe qual é o produto que foi colocado no corpo dela, é isso? Exato, ela tem, cada prótese é um elemento único com a sua numeração específica, como se fosse uma placa de carro, você não pode ter um carro com 2 placas ou 2 placas um carro só. Então, nesse certificado, que muitas marcas dão garantia junto com esse certificado, lá a gente escreve, o médico escreve tudo que foi feito. Qual foi a data da cirurgia, qual foi a técnica utilizada para colocar essa prótese. Essa prótese foi colocada com a cicatriz na areola, foi colocada com a cicatriz por baixo, foi colocada com a cicatriz na axila. Essa prótese foi colocada na frente da musculatura, foi colocada atrás da musculatura. Tudo isso consta nessa numeração e nesse certificado. Algumas próteses dão garantia desse produto vitalícia. Então, se você coloca a prótese hoje, 2017, chegou em 2030, minha prótese endureceu ou minha prótese rompeu, teve alguma complicação com a prótese. Então, essa empresa está se submetendo, está se expondo hoje, está garantindo que ela vai te repor essa prótese e não vai te cobrar por isso. Perfeito. Não que ela vai pagar o hospital, isso não. Mas ela te dá uma outra prótese para você colocar no lugar. Tamanha é a segurança do produto. Por quê? Porque se fosse um produto que desse muita complicação, a empresa ia falir. Por quê? Colocou prótese hoje, daqui 2 anos tem que trocar, nenhuma empresa consegue repor tanto produto com tanta frequência. Então, é um produto muito inerte. Doutor, ainda que essa prótese rompa,
o material que a gente tem aqui dentro, e a gente tem, as texturas são diferentes das próteses, tanto por fora quanto o silicone que tem aqui dentro, eles parecem, até o tocar é diferente, ele não espalha pelo corpo. Então, na verdade não é a textura ou o toque que faz com que haja uma tendência maior ou menor em espalhar. O produto médico, silicone médico adequadamente certificado, e hoje a gente tem um selo do Inmetro, além da Agência de Vigilância Sanitária que rege a norma do produto, o Inmetro também fiscaliza. Esse produto, ele não espalha no corpo. Por que, doutor, que ele não espalha? Porque ele tem uma característica de promover no corpo a formação de uma cápsula. Ou seja, quando você coloca a prótese de silicone, esse produto estimula no corpo que o corpo forme uma cápsula, um elemento, como se fosse uma cicatriz, mantendo essa prótese inerte no teu corpo. Então, essa cicatriz vai preencher, vai recobrir toda a superfície da prótese. Se daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, houver uma ruptura nessa prótese, essa cicatriz que se formou não deixa vazar nem 1 ml desse produto. Tá. Então, você não tem interferência, não tem risco, não tem complicação desse produto, mesmo roto, no corpo. E como que eu sei que minha prótese rompeu, por exemplo? Provavelmente vai mudar o formato, não vai haver uma simetria mais da mama, uma vai ficar um pouquinho diferente da outra. O toque é um pouco diferente, mas, de novo, eu volto a falar, o ultrassom que você vai fazer cada 6 meses ou 1 ano, que vai dizer. Que a mulher tem que continuar fazendo, é que vai nos dizer. Agora, quando chegar a hora e a idade de fazer a mamografia, ou quando for pedido para fazer a mamografia, não tem nenhum impedimento por ter silicone? Nenhum impedimento. Depois de 3 meses que qualquer mulher coloca a prótese de silicone, já há uma cicatrização completa. Ou seja, essa cápsula... 3 meses. 3. Essa cápsula já se formou em volta da prótese e já mantém uma relativa resistência. Então, você pode fazer uma atividade física de impacto, você pode dormir de bruço, você pode fazer esforço físico mais intenso e você pode fazer mamografia. Essa prótese é um material muito resistente, ele não vai romper. Eu vou fazer a mamografia com 15 dias. A prótese não vai romper, mas os seus tecidos vão. Por quê? Porque eles não estão totalmente cicatrizados ainda. Não é recomendado, sim. Tem que seguir o pós-operatório, é tão importante, né? Você falou o antes, o durante e o depois precisam ser respeitados. Então, eu falei do durante e não falei do depois. O depois é justamente isso. O médico tem experiência e conhecimento técnico e científico para orientar. Quando eu volto a dirigir? Quando eu posso tirar esse sutiã, no caso da prótese, ou a cinta, no caso da cirurgia corporal? Eu vou ter que tomar antibiótico, vou ter que fazer tratamento preventivo para trombose e embolia pulmonar, vou tomar anti-inflamatório, eu tenho que caminhar, não tem? Então, são todos os fatores que nos dão uma maior ou uma menor segurança quando você opta por operar. Perfeito. Vamos preparar para ir para o intervalo? No próximo bloco, o doutor vai esclarecer que tem muitas pessoas perguntando sobre cirurgia plástica facial também. Só tirar uma dúvida, a telespectadora perguntou, quem tem a oportunidade ou se precisar, enxerga melhor, está fazendo um rastreio, de repente, um acompanhamento aí de alguma coisa nas mamas, quando tem a prótese de silicone, fica mais fácil fazer uma ressonância para enxergar ou não tem nada a ver? Não tem nenhum estudo que nos diz exatamente sobre isso, tá? O grande medo, há cerca de 20 anos, quando a gente começou a colocar prótese com muito mais frequência, era o seguinte, eu coloquei a prótese, vai atrapalhar se eu tiver um nódulo ou um câncer, vai atrapalhar o diagnosticar. Não tem nada disso. A prótese não atrapalha em nada. Se a mulher tem um peito tendendo a um pouco a menor, a prótese acaba empurrando todo esse tecido em maior evidência visual e ao toque. E eu acredito que esse porventura, nódulo, quando está colocado, tem uma prótese, o tecido está aqui, o nódulo é mais facilmente palpado, no meu ponto de vista. Perfeito. Tá? Já para o intervalo, no próximo bloco, o doutor vai falar um pouquinho até sobre essa reconstrução das mamas. Então, depois de uma cirurgia bariátrica, depois de grande perda de peso, depois de uma gestação, se a mulher achar que vale a pena fazer uma cirurgia plástica, se as pessoas sempre pedem ou gostariam de colocar prótese de silicone nas mamas, ou se é uma tendência ou se algumas pessoas pedem para que não seja colocada a prótese, que seja só feito o ajuste ali com o tecido que já existe no corpo da mulher. Já já o doutor vai explicar pra gente. Até já.
Nós estamos de volta hoje falando sobre cirurgia plástica pós-bariátrica, depois de grande perda de peso, depois de um emagrecimento significativo. Doutor Fabiciano Gabas está tirando as nossas dúvidas aqui sobre esse assunto. Ele é médico cirurgião plástico. Doutor, vamos lá então. A gente estava falando da cirurgia de colocação da prótese de silicone nas mamas. Conta um pouquinho pra gente sobre esse pós-operatório do silicone que a telespectadora perguntou aqui pra gente. Como é que você recomenda para as suas telespectadoras antes de eu... pacientes. Das suas pacientes, antes de eu fazer a pergunta sobre as pessoas que não querem silicone, mas querem ter uma reestruturação aí das mamas, tá? Tá. Primeiro, a gente tem que dividir essa colocação de prótese de silicone em dois grupos diferentes de pacientes, tá? Aquela paciente que tem o peito mais baixo, que precisa ser retirada a pele, em que eu vou retirar a pele e colocar o silicone. Daquela paciente que tem o peito pequeno, mas certinho no lugar, que simplesmente vai colocar a prótese. Essa paciente, que geralmente é uma paciente mais jovem também, onde eu vou fazer uma pequena incisão de mais ou menos 4 centímetros, ou na areola, ou no sulco inframamário, ou na axila. Eu vou distender o tecido e colocar a prótese por trás, sendo atrás do músculo ou na frente do músculo, que a gente entra no assunto. Essa recuperação tende a ser mais fácil. Por quê? Porque eu não vou retirar e nem reconstruir tecidos. Então, a recuperação tende a ser mais fácil. Mas há a necessidade de uma recuperação correta. Por quê? Você com 3 dias vai dirigir, vai correr, vai movimentar demais, o tecido não está totalmente cicatrizado ainda. Você vai inchar muito, você pode ter um sangramento, você pode ter um deslocamento dessa prótese. Então, não. Quer operar? Vamos operar. Nós vamos ter um pós-operatório correto. Não que você não possa mexer seus braços. Eu indico, você quer escovar o dente no dia depois da cirurgia? Pode escovar devagar, pentear cabelo, mas sem abrir muito os braços. O problema está nesse movimento, né? Você força muito o tecido. Olha aqui, esse movimento de antebraço, você não força nada aqui. Então, você tem muita liberdade nesse movimento. Já o movimento do braço acaba forçando muito mais o tecido, tá? Eu peço para ficar, quando é inclusão simples de prótese, sem retirada de pele, 1 semana sem dirigir. Evitar esforços por esse período. Doutor, eu trabalho, eu sou auxiliar administrativa. Eu atendo o telefone, mexo no computador, eu posso trabalhar com 4, 5 dias? Pode, tá? Sem exagero, sem esforços? Pode. Não são todas as pessoas que conseguem. Por quê? A gente entra no mérito de uma pessoa tem a recuperação diferente da outra. Tem pacientes que são mais sensíveis, sim. Tem pacientes que não, são mais fortes, suportam mais o desconforto, a dor. Ah, doutor, mas tem dor? Sim, tem dor. Por quê? Porque eu vou distender os tecidos, o tecido vai esticar, então vai ter dor. Eu vou passar medicamento para dor. Não é a intenção do cirurgião plástico, do médico, fazer com que a pessoa sofra. Eu estou aqui para ajudá-la em todos os aspectos, inclusive em relação à dor. Mas um pouco de dor é previsível que tenha, tá? Voltar à atividade física, academia, por exemplo? Gradativamente. Eu quero, por exemplo, doutor, com 15 dias, estou com um sutiã, estou com o meu curativo ainda. Pós-operatório, né? Pós-operatório. Eu quero ir na academia, por exemplo, fazer um exercício de perna, nada muito exagerado, ou fazer uma caminhada mais de leve na esteira. Eu posso? Pode, não vejo problema, sem exagerar. Qual que é a diferença você caminhar dentro do teu apartamento ou caminhar lá 20 minutos na esteira? Por quê? Porque algumas pessoas sentem falta de atividade física. Aquelas pessoas que fazem com mais frequente sentem falta. Então, você vai voltar precocemente, mas o médico vai orientá-la. O que pode fazer e em qual data? Volto a falar, com 3 meses você pode voltar para o teu crossfit. Você costuma ver sua paciente depois de quanto tempo? Geralmente eu vejo no 3º pós-operatório, ao 4º pós-operatório, eu vou vendo semanalmente por 1 mês. E depois a quinzenal, mensal, mas isso aí também é pessoal. Tem paciente que você precisa ver 2 vezes por semana. É mesmo? Sim, porque às vezes a paciente, por exemplo, está com muito inchada, você pede para que ela faça a drenagem linfática com mais frequência, então você acaba tendo que ter um acompanhamento mais próximo. Isso é uma coisa que, lógico que no planejamento isso já é falado, né? Mas só mesmo depois é que você vai saber paciente que precisa de mais drenagem, paciente que precisa menos, né? Não só drenagem, tem paciente que ela é mais insegura, então ela precisa conversar um pouco mais, ela precisa te ver um pouco mais, ela precisa que você esteja um pouco mais próximo. Entendi. Às vezes ela não tem problema algum,
Mas o fato dela não estar muito próxima a você, ela já somatiza situações. Então, um pequeno inchaço, um roxo um pouco a mais de um lado do que do outro, vai deixá-la preocupada. Então, você estando próximo, você consegue confortar mais essa pessoa e fazer com que ela tenha um pós-operatório mais tranquilo, que ela fique mais em paz nesse período. Você falou que tem 3 possíveis locais para você colocar, maneiras de colocar, são técnicas diferentes, né? É a preferência do cirurgião? Como que funciona isso? Não é técnica diferente, são 3 vias de acesso. São os lugares onde são feitas as incisões para que a gente chegue com a prótese de silicone na posição que ela precisa ficar, tá? Que é abaixo da mama, na areola ou na axila. Existem vários fatores quando a gente escolhe uma outra via de acesso. Tem preferência do cirurgião? Tem, tem sim. Tem médico que gosta mais de uma ou mais de outra. Mas assim como algumas situações na vida, não tem um ponto perfeito. Todos eles têm os prós, todos eles têm os contras. O mais frequente é o inframamário. Estatisticamente, no Brasil, o mais frequente é o inframamário. Tá. Não pode tomar sol também na cicatriz, né? É que não pode, não deve. Por quê? Porque a cicatriz é um elemento muito ativo, está havendo uma cicatrização. Os elementos corporais estão muito ativos naquele ponto e o sol acaba estimulando um pouco mais. A chance de ficar com uma cicatriz um pouco mais feia, caso você venha tomar sol, é maior. Mas você não toma sol na cicatriz, por mais que você tenha, por exemplo, 1 mês de cirurgia, você colocou uma prótese de silicone. Ah, minha família vai descer para o litoral, doutor, eu quero colocar meu biquíni, quero ir para a praia. Pode ir. Você vai colocar o biquíni vai tampar a tua cicatriz. Passa um protetor solar, coloca uma fita de microporo sobre a cicatriz, pode pôr teu sutiã. Você não vai ficar Aconteceu já no consultório algumas vezes, a paciente com 15, 20 dias, chegar queimada de sol e descascar a pele. Não é o indicado. Nunca, né? Não nem é, mas no pós-operatório nem sem infelizmente, algumas moças acabam fazendo. Não é o adequado. Mas que pode tomar um sol sem grandes exageros, relativamente precoce? Sim, pode. Como é que você faz, ainda sobre o silicone, doutor, como é que os pacientes conseguem se imaginar com determinada quantidade aí, de silicone nas mamas, sem ainda ter colocado esse silicone nas mamas? Uma pergunta importantíssima essa, porque todo mundo que vai no consultório para colocar prótese quer saber quantos ml, doutor, que vão ser colocados. Infelizmente, é difícil a gente generalizar. Por quê? Todo mundo tem acesso à internet. Então você fala, puxa, eu fui no doutor, ele falou para mim 300 ml. O que você faz? Joga lá, fotos de moças que colocaram 300 ml. Sai aquela infinidade de fotos, uma diferente da outra. Lógico. Aí a sua cabeça fica maluca, aí você fica totalmente confusa. Então, o caminho não tem que ser esse. Quando você vai ao consultório, pelo menos o meu consultório é assim, você vai lá, doutor, vem colocar prótese. Então tá, a gente vai marcar um outro dia que você vai vir com uma roupa específica que eu vou explicar, você vai lá e vai colocar uma prótese por baixo, para que você tenha uma ideia muito precisa da tendência do volume que a tua mama vai ter depois. Entendi. O formato é um pouco mais difícil de você falar com precisão, mas o volume é muito próximo. A gente tem alguma formulazinha que a gente faz em relação a número para chegar muito ao conselho. Eu vou colocar isso aqui. 300 é como, doutor? Ó, 300 é assim, olha no espelho e veja. Ah, não, doutor, para mim está muito pouco. Vamos colocar um pouco mais. Aí você vai avaliá-la. Ela tem estrutura, cabe um pouco mais, compensa colocar um pouco mais? Sim, então vamos fazer. Ou não, doutor, 300 está muito grande, vamos colocar menos. Entendi. Para cada pessoa tem um tamanho, assim como o formato também, que se adequa mais. Mas essa dúvida, todo mundo, às vezes a paciente sai de lá até chateada porque ela chegou lá, ela queria sair de lá com um número na cabeça, mas eu não posso, não vou confundi-la. A minha amiga... Então, mas eu adorei a minha amiga, que ela colocou 325. Ficou lindo, doutor. Acho que eu quero aquilo também. Às vezes é, às vezes não. A outra situação, então, a pessoa que emagreceu bastante, então já tinha um volume das mamas, e às vezes está flácido, ela quer recolocar ali no lugar, mas ela fala, doutor, olha, eu não gostaria de colocar silicone. Dá para fazer, deixar tudo no lugar, mas sem colocar a prótese, doutor? Então, como eu falei, a prótese é um elemento relativamente novo na cirurgia plástica, tá? O que se fazia antes era sem, né? O que sempre se fez anteriormente era sem prótese. Então, existem técnicas relativamente adequadas onde você consegue reestruturar os tecidos que ficaram fragilizados quando a pessoa tinha mais peso ou quando a pessoa ficou grávida e teve aquele estímulo hormonal grande, o peito cresceu.
terminou a gestação, o peito reduz bastante e muitas vezes ele cede. Então, você pode simplesmente tirar a pele e erguer e reestruturar esse tecido anatômico da pessoa, tá? Desde que ela tenha uma quantidade de tecido que eu consiga usar a ponto de deixar o peito bonito. Entendi. Tá? Assim como você falou agora há pouco, a pessoa tem o peito, doutor, grande, ela tem que colocar prótese ou não? Ela não, em princípio não. Se ela tiver um volume que eu possa usar para que eu deixe uma mama com um tamanho adequado, coerente à estrutura dela e que eu deixe um peito bonito, não precisa usar prótese. E nesse caso, não necessariamente é a redução das mamas. Entendi. Não necessariamente é uma redução que é feita para essa recolocação no lugar. Não, não é. Não necessariamente. Às vezes você não precisa tirar tecido, você tira só pele para erguer a mama. É que cada vez mais a gente está usando a prótese de silicone não só para aumentar o peito. Para muitas pacientes, geralmente pacientes que depois que tiveram filhos ou que reduziram de peso, às vezes ela tem um tecido, uma quantidade de tecido natural que eu poderia usar para fazer a nova mama, só que muitas vezes eu uso a prótese. Entendi. Por quê? Porque a tendência atual é de que a prótese nos dê um resultado estético melhor. Então eu faço a redução de pele, eu ergo a mama e eu coloco a prótese no mesmo instante. Entendi. A telespectadora ligou para cá, não quer se identificar, ela precisa fazer uma retirada de uma hérnia umbilical, doutor, e quer saber se nessa mesma cirurgia ela já pode aproveitar e fazer uma abdominoplastia. Sim, a hérnia umbilical é um procedimento muito simples, tá? É uma situação muito comum de encontrarmos depois da gravidez ou depois do aumento de peso. E o ponto da hérnia umbilical é justamente o ponto anatômico que vai ser aplicado, amarrado na correção da diástase. Entendi. É a mesma coisa. Então, o cirurgião plástico vai fazer de qualquer forma isso. Por quê? Porque ele precisa corrigir o músculo. E bem naquela correção é onde estava a hérnia. Entendi. Dá um pouco mais de trabalho quando tem uma hérnia? Dá. Mas o cirurgião plástico é uma pessoa competente para fazer aquilo. Perfeito. Então, já é um cirurgião plástico fazendo, né? O que acontece é o seguinte, o cirurgião plástico, antes dele ser cirurgião plástico, ele é cirurgião geral do corpo. Então, para formação em cirurgia plástica, você tem que ter a formação em cirurgia geral, que é quem opera a hérnia. Perfeito. Agora, juntar, então, agregar mais de uma ou mais de duas cirurgias, qual é o limite? Então, a gente sempre prioriza a segurança do paciente, né? Como é essa conversa? O paciente que quer fazer a retirada dessa pele do braço, a retirada da interna de coxa, abdominoplastia, quer colocar o silicone. Qual é o limite disso, doutor? Como é essa conversa? Porque o paciente às vezes acha que porque está no centro cirúrgico, que vai tomar anestesia, por que não vai fazer tudo de uma vez, ele pensa? Claro, já aproveita a anestesia e faz. É comum escutar. O limite é o bom senso. O limite é a segurança. O que não pode ser feito? Cirurgias muito longas, cirurgias onde há um trauma corporal muito grande, onde há uma grande perda de sangue, um tempo operatório muito longo, da pessoa ficar deitada há muito tempo. Se você vai fazer uma abdominoplastia, tem que tirar muita pele, vai fazer uma lipoescultura junto, o teu peito é muito grande, muitas vezes não convém fazer em um só momento, tá? Por quê? Porque agregaria uma cirurgia muito longa, então os teus riscos estatísticos, com certeza eles aumentam. Então, tem que avaliar caso a caso. Você pode fazer 3 cirurgias juntas. Quando forem cirurgias rápidas, pode simplesmente fazer junto, não tem problema algum. Por quê? Porque a gente potencializa realmente o tempo, as suas férias, que você saiu de férias para operar, o teu tempo de recuperação acaba sendo um só para as 3 cirurgias. Só que é muito frequente ver paciente com mais idade no consultório. Ah, doutor, já vou deitar lá, o senhor já faz tudo, porque eu quero no final do ano, eu vou visitar meu filho que não mora no Brasil, eu vou para o litoral, eu vou para algum lugar, e aproveita e faz tudo. Às vezes eu não posso fazer tudo, porque eu exponho a pessoa a um risco desnecessário. É preferível operá-la em 2 vezes ou em 3 vezes, com distância ou com intervalo de tempo pequeno, 2 meses, 3 meses, do que operá-la de uma só vez e deixar uma cirurgia muito longa. Ah, daria para fazer num intervalo assim, 2, 3 meses? Lógico que depende de qual foi a cirurgia, né? Caso a caso. Porque o grande problema do intervalo curto em cirurgia é justamente a anemia que você fica no pós-operatório. Então, você terminou uma lipo, você está com uma tendência à anemia. Entendi. Por quê? Porque há uma perda de sangue no momento operatório. E dificilmente a gente precisa transfundir algum paciente depois.
repor sangue a ele. Dificilmente, por quê? Porque o próprio corpo naturalmente recompõe esse sangue que perdeu. Então, você já estando recomposta da tua situação corporal correta, você pode ser submetido a uma cirurgia. Perfeito. Isso tudo é conversado, né? Telespectador... Caso a caso, tem que estar no consultório para a gente avaliar de maneira coerente. Como eu falei, muita cirurgia, usa o bom senso. Por quê? Muitas vezes você não precisa dessa exposição. Você opera hoje, eu só tenho férias no ano que vem. Tudo bem, o importante é a tua saúde. Antes de eu deixar minha paciente feliz porque ela está olhando no espelho e está feliz com o que ela está vendo, eu tenho que deixá-la com saúde. E eu acho que esse é um bom exercício de priorizar também. Né? Então, o que incomoda mais? Porque tem alguma coisa sempre que incomoda mais, né? O que você faz primeiro? Então, né? Então, isso é bacana também de pensar, né? Esse feedback, essa conversa, é muito importante termos com o paciente. Porque, doutor, eu estou incomodado com o peito, com essa... Não dá para fazer de uma só vez. Vamos ver, o que está te incomodando mais? Ou o que é mais evidente? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia do corpo, mas a gente que tem experiência fala, ó, não pensa assim não, pensa que se eu diminuir aqui, ali vai melhorar. Então eu tenho que avaliá-la como um todo. E aí nós vamos fazer o quê? É claro, eu não vou decidir sozinho que tamanho de prótese eu vou pôr, se eu vou fazer em você lipo ou vou operar o... Não, nós vamos conversar. E na conversa, a gente vai se entendendo a ponto de chegarmos a um consenso. Afinal, a relação médico-paciente é muito importante. Muito importante, né? Muito importante. Lembrando que a pessoa está bem e ela quer ficar melhor ainda, né? Sim, porque quando você vai operar, você está totalmente inerte à competência e à ação do médico. Lógico. Então, você tem que estar muito integrado com ele, você tem que conhecer, você tem que confiar. Se você passou num médico, seja lá qual área ele for, num dentista, em qualquer pessoa que vai ajudá-la, você passou num mecânico, e você não acreditou muito no que ele... Você não ficou muito à vontade, essa pessoa não é a pessoa correta para estar próximo a você. Então, consulta outro, conversa com outro, veja uma segunda opinião. Nunca é demais. A telespectadora ligou para cá, quer saber se tem, doutor, idade máxima para fazer cirurgia plástica de colocação de prótese de silicone nas mãos. Não, tem que ter saúde. A pessoa tem que estar bem, tem que estar bem com saúde. Eu já operei prótese de silicone em pacientes com mais de 70 anos. Estando bem? Estando bem de saúde. Estão felizes da vida com o peitinho novo no lugar. Tá. A outra telespectadora tem 67 anos, fez uma cirurgia bariátrica em 2005, emagreceu, só que engordou de novo. Aí ela tem muita gordura entre as pernas, acredito que seja no interno de coxa, que a gente comentou aqui. Ela quer tirar essa gordura, que diz que isso incomoda ela muito. Pelo que eu entendi, ela está nessa fase de acima do peso com essa gordura. Não é a pele, é a gordura mesmo que ela tem. Ela quer saber se pode fazer essa cirurgia. Tá, pode fazer essa cirurgia, tá? Na verdade, teria que ser avaliado para ver se o que tem lá no interno da coxa dela é gordura somente ou é gordura com pele ou é somente a pele. Tá? Eu vou precisar avaliá-la. Tá. Ou retirar a gordura, ou retirar a pele, ou fazer as duas coisas. Dá para fazer lipo, tirar a pele, tirar lipo e tirar a pele num só instante. Tá. Basta saber se ela tem indicação de fazer aquilo. A paciente está com 150 quilos, está muito acima do peso, está com uma sobrecarga cardíaca, está com uma sobrecarga pulmonar. Com certeza não é somente aquela gordurinha que está no interno da coxa que está atrapalhando. Então, eu tenho que avaliar caso a caso. Ela está um pouquinho acima do peso, mas tem aquela gordura com flacidez. Então, pode tirar que você vai ficar feliz da vida. Tá. Lembrando essa história da perna, da telespectadora, ela fala que da coxa, né? Às vezes o joelho também é mais gordinho. A batata da perna também tem gordura. Faz lipo em toda essa região? Então, a lipo não é uma cirurgia para reduzir tecido a ponto de emagrecer a pessoa. Ela é uma cirurgia para esculpir o corpo. Tá. Quando você começa, tem gordura aqui, tem gordura ali, tem gordura acolá, provavelmente não é a lipo quem vai ajudá-la, é a redução de peso. Tá? Lipo em batata de perna é uma cirurgia de exceção. Por quê? Porque geralmente tem pouco tecido, se você faz uma lipo ali, nada impede que fique irregular o tecido. Então, às vezes, você vai tirar um pouco de volume, mas deixa a pele toda irregular, quer dizer, mantém uma insatisfação. Doutor, quando a gente fala em segurança na cirurgia, a gente está falando de tempo no centro cirúrgico. Sim. Agora, o anestesista fica, da sua equipe, ele fica o tempo inteiro ali na sala de cirurgia. Isso é lei. O anestesista tem que ficar do lado da paciente o tempo todo. Cada paciente com um anestesista o tempo todo.
E é ele quem vai fazer aquelas perguntas antes da cirurgia. Isso. E ele escolhe qual é a melhor opção ali para aquele paciente de anestesia. O anestesista, ele é médico, tá? E é ele quem entende de anestesia. Quem sabe o que é correto para ser feito é o anestesista. É claro, há uma tendência. Para tal cirurgia, uma anestesia mais frequente ou a outra, mas isso tudo é conversado entre os três. O chefe da equipe, que é o cirurgião plástico, no caso, o paciente, que a vontade dele muitas vezes pode ser levada a uma decisão, e o anestesista. Você tem duas opções de fazer uma cirurgia de uma abdominoplastia. Tá. Ou com anestesia nas costas, que é peridural ou RAC, ou com anestesia geral. Qual que é melhor, qual que é pior? Existem prós e contras dos dois lados. Doutor, não quero geral de jeito, não dá para fazer com a peridural? Sim, dá para fazer com a peridural. Engraçado como as pessoas têm medo da anestesia geral e ela é muito segura, né? Cada vez mais, não só anestesia geral, toda, né? Os medicamentos utilizados em hospitais de primeira linha são medicamentos muito modernos. Sim. A aparelhagem que tem à nossa disposição é muito moderna, então nos dá uma segurança muito grande. Infelizmente é cultural, falar, eu vou operar. Quando fala vou operar, qualquer perna fica bamba. Mas por quê? Porque antigamente, quando a gente falava vou operar, qual que era o problema? É o problema de vida. Ou você está com infecção, ou você está acidentado, ou você está fraturado, Sim. ou você está infartado. E muitas vezes não é assim. A cirurgia plástica, a pessoa tem que estar bem para operar. Se ela tiver com algum problema, ela não vai operar. Então, adia a cirurgia, é verdade, né? Tem que adiar. Eu vou operar amanhã, meu exame ficou pronto hoje, eu estou com anemia. Está suspensa a cirurgia. Você vai tratar essa anemia. Quando fizermos um novo exame, quando esse exame nos mostrar que você está bem, aí você pode operar. Doutor, adorei te receber aqui. Pena que o nosso tempo acabou. Acabou. Espero que você volte outras vezes para a gente conversar mais sobre cirurgia plástica. Eu vou deixar o site do doutor, anotem. www.drgabas.com, drgabas.com. Lá tem informações também, drgabas.com. Doutor, volte mais vezes, tá? Combinado, obrigado pelo convite. Espero ter ajudado algumas pessoas com algumas dúvidas. Esse é o nosso assunto, o nosso cotidiano. Com certeza. Cada vez mais a população tende a engordar e o correto não é isso. O correto é termos uma vida mais saudável. Acaba muitas vezes emagrecendo e sobrando alguns tecidos indesejados do corpo, que o cirurgião plástico consegue retirá-los e deixar uma satisfação, uma autoestima bastante interessantes. Obrigada, meu doutor. Tá bom. Obrigada, bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.